Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Codocast. Eu sou o Rafael Mota e hoje nós temos um convidado excepcionalmente importante na indústria brasileira. Você também é um dos dinossauros do mundo cripto em terra tupiniquim, verdade seja dita. Seja bem-vindo, Cauã Amorim, ao nosso podcast. É um prazer Obrigado, ter eu já estava conosco. esperando entrar mais alguém aqui, excepcionalmente Tipo, importante. quem é a pessoa? Caceta, não era só eu. Cara, é um grande prazer ter você aqui hoje. A gente já se esbarrou em alguns eventos por intermédio da nossa grande colaboradora Helena Margarida, hoje nossa CEO aqui da Codo Assets. Cal, queria que você introduzisse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, qual foi a sua trajetória agora até chegar no meio cripto, aquele bate-papo de praxe de todo podcast. Vamos ver o que esse cara está fazendo aqui, né? Por que ele Exato. vai falar o que ele vai falar. Bom, eu costumo me apresentar, né? E isso tem muito a ver com o que a gente faz. Eu falo, primeiro, vamos deixar claro, eu sou ser humano do planeta Terra e eu faço o que eu posso, né, com Sim. o que eu tenho. E nessa caminhada passei por universidade de engenharia, fiz mestrado, fiz MBA, fiz uma série de coisas. E há uns 17 anos atrás começamos a trabalhar, né? E eu falo sempre muito no plural, porque eu nunca estou sozinho, né? Eu gosto de reconhecer quem está comigo, ah, com organizações em rede. Primeira coisa que nós fizemos foi trabalhar numa rede social que um amigo meu sócio, Oswaldo Oliveira, tinha criado, de negócio. Então seria vamos dizer, um Facebook temático. Então lá só se tratava de negócio. Não se discute política, não se discutia futebol, eram assuntos, né? E ela tinha redes que se interligavam. Então tinha o pessoal que mediava a rede do café, eu estava mediando a rede da engenharia por conta de relacionamentos que eu tinha com a comunidade de engenheiros. Tinha um pessoal de indústria de alimentos, de calçados, tudo vinha do programa de APLs do Estado de São Paulo, do governo Alckmin, aonde eles queriam fazer redes de interação, né? E aí criou-se essa grande rede onde todo mundo podia conversar junto. Por que é uma grande rede? Porque no começo eram redes individuais. Mas quando você tem uma rede monotemática, ela no longo prazo morre, porque o tema começa a se esgotar e o cara começa a procurar alternativas mais fáceis de acessar e onde ele tenha múltiplos interesses. Nós chegamos a ter 35 mil pessoas dentro disso. Foi uma época importante para a gente entender como as pessoas se relacionavam, como é que as coisas aconteciam. Começamos a interagir com ferramentas Web 2.0, então antes tudo era desenvolvido, chegou uma hora que nós descobrimos que você podia embedar coisas dentro da própria rede. Então já começamos a trabalhar com embedar vídeos nos posts, nos comentários, né, música, fazer uma série de coisas que hoje a gente toma por grátis no Facebook, e a gente estava por trás disso tentando achar formas de fazer isso acontecer. E aí em 2009, nós fomos contratados pelo governo de Minas Gerais, do Aécio Neves, para fazer um programa de massificação do uso da web. E chegamos a mobilizar mais de 150 mil pessoas, né, que começavam a utilizar a internet, começavam a usar para empreender nas suas comunidades e, com isso, acabavam mudando a vida. E nós temos vários exemplos de jovens que vieram e hoje estão em outra posição no mercado de trabalho por conta desse contato que eles tiveram com isso. Só que a gente aprendeu que quando você trabalhava em rede na época, acima de 5 a 10 pessoas que se juntavam para fazer qualquer coisa, o negócio entrava em colapso, porque o custo operacional disso ficava muito grande, o custo de transação. Transferência bancária, emissão de nota fiscal, contrato social, formalização. Então, ou você seria totalmente informal, né, e aí você podia ter um volume maior de pessoas envolvidas, ou você tinha que Seguir toda a reduzir o tamanho. cartilha, mas o custo operacional O custo ia para as operacional não alturas. funciona, porque para fazer um TED para micropagamento, como é que você ia fazer? Né? As transferências bancárias custavam caro, você tinha que ter um contrato social assinado, reconhecido no cartório, que vai para uma junta comercial. Então, tudo isso era muito complexo. E nós começamos a procurar alternativas. Terminado o projeto em Minas, né, o meu sócio, Oswaldo Oliveira, eu
saí, e por incrível que pareça, vim parar aqui do lado. Eu conheci muito essa rua, porque eu trabalhei numa editora que fica 2 casas para baixo perto, aqui. legal. Ele idealizou criar um ambiente de prototipação de negócios e de empreendimentos em rede aonde qualquer um pudesse acessar, né? Ele falou, se eu materializar a abundância do mundo digital. E ele alugou uma casa ali, um espaço dentro de uma casa na Vila Madalena, chamado na Rua Madalena 80, chamou de Madalena 80, porque assim você não precisava explicar onde ficava. Acho que onde fica a Madalena 80? Na Rua Madalena 80, né? Super simples, não dá para você criar uma marca em cima do endereço, então ninguém iria se apropriar daquilo. E lá podia fazer de absolutamente tudo. Tinha só uma regra, você não podia colocar a casa em risco. Então a turma fez meditação, fez festa. Só que era um espaço pequeno, tinha um fosso enorme na frente, onde o cara queria ter, acho, construído uma piscina, acabou não construindo, a turma começou a botar marcenaria. Teve um cara que começou a plantar cactos e tudo, aí o proprietário olhou e falou, gente, vem 200 pessoas no espaço de 150 metros quadrados, né? Ainda estava nos resquícios da Boate Kiss, né? Nós estamos falando de 2013. O cara pegou e falou, ó, acabou a brincadeira, cancelou o aluguel, e aí nós ficamos sem lugar para ir. Só que um cara viu aquilo e falou, olha, eu tenho uma casa na quadra de cima, na Rua Laboriosa 89, ela tem uns 300 metros quadrados, era 10 vezes a área que a gente tinha, coberta, né? Aí falou, bom, vamos para lá. E criamos esse espaço e deu absolutamente certo. Ele não tinha comitê central, né? Você não podia pedir aprovação, porque não tinha quem pudesse dar aprovação. Você podia fazer absolutamente de tudo, desde que não colocasse a casa em risco, né? A existência da casa em risco. E a gente dava sempre o exemplo, olha, a porta está aberta, né? A porta ficava aberta, a chave ficava do lado de fora. Né? Tinha uma plaquinha que dizia, olha, pega a chave, vai na esquina, faz uma cópia e passa a usar a casa. A agenda está nesse link, você pode entrar lá e reservar os espaços, né? E o custeio é voluntário, tem aqui essa conta, você tem que ir lá e depositar o dinheiro. Ou pagar uma assinatura mensal, ou um pagamento pontual. Todo mundo falou que o negócio ia dar errado. Um ano depois, a casa faturava mais de 15 pau por mês. O total de despesa delas era 18, sendo o aluguel a maior. Então, para o proprietário não deveria ser um problema. Mais de 300 pessoas doaram dinheiro. 1/3 nunca pisou na casa. Bancava a casa porque ela tinha um ambiente virtual no Facebook. E era nesse ambiente virtual que as pessoas, vamos dizer, viam o valor de existir a comunidade, ou seja, faziam negócio, vendiam produtos e tudo. Então era uma espécie de um metaverso sem a bichice da realidade virtual. Né? Então, né, para velho, né? Porque velho passa mal com realidade virtual. Né? A gente era um Second Life mais saudável para pessoas, né, de uma geração Você entrava anterior. no Facebook, não se discutia política naquela época no Facebook, e se discutia fazer coisas para casa. E na casa aconteceu de tudo, meditação, yoga, aula, consultoria, curso, jantares, aula de culinária. Eu fiz meu casamento na casa. Consegui convencer minha mulher a decorar o espaço, fazer minha festa de casamento. Um dia antes houve uma festa que terminou com o João Gordo, do Ratos de Porão, jogando ovo nos caras da festa, porque ele estava na casa ao lado. E eu nem falei isso para minha mulher até depois da gente casar. Agora mas eu cheguei de manhã, a casa estava limpa. Porque a regra era simples, você faz o que você quiser, devolve a casa como você encontrou. Os móveis desmontados, guardados, a casa limpa. Então, tudo funcionava. Então, aí nós aprendemos o que é a autogestão, o que é a autonomia, né? O que são organizações horizontais, sem hierarquia. Faltava o último passo, né? Como é que isso aqui vira uma organização? Porque a gente continuava com o problema do fluxo de informações e o fluxo financeiro. Foi aí que nós resolvemos falar, bom, tinha um caixa automático de Bitcoin na casa. E a gente olhava aquilo e falava, nós vamos ter que estudar esse troço. Eu estou falando de 2016. E o Don Tapscott começou a falar que ia lançar o livro Blockchain Revolution. Vamos estudar esse negócio de blockchain. E eu comprei um livro, Master em Blockchain, uma coisa assim. O livro, vermelho e branco, a capa tem um boi. Eu nem entendi até hoje, porque tem o boi na capa. Li o livro até a metade. Liguei para o meu sócio e falei, estou indo para aí. Nós precisamos conversar.
compra cerveja, porque era tudo nosso é em volta de cerveja. Comprou lá as 2 dúzias de cerveja, eu sentei e falei, olha, momento Tabajara, seus problemas acabaram. Esse negócio resolve tudo que a gente está com problema. Eu posso dividir dinheiro com micropagamento, eu posso ter uma moeda própria, eu posso criar esse tal desse smart contract, onde eu tenho a participação dividida por um token que pode ser automaticamente distribuída. Não só distribuída, mas pode ser trocado entre os participantes. Sim, livremente. E aí eu deposito o dinheiro nesse contrato e acabou. O negócio está espalhado para os caras. A gente paga todo mundo. Né? A gente já pode receber direto no smart contract e passar para lá. Falei, pô, beleza. Daí resolvemos fazer um primeiro teste, que era o quê? Aprender a mexer com isso. Então vamos aprender a mexer com esse tal desses criptoativos, criptomoedas, né? Não se tinha um nome certo, esses tokens. A gente sabia que não era criptomoeda porque não fazia sentido você falar em uma ação de um empreendimento como moeda. Então vamos falar os tokens, os coins. E aí lançamos um negócio chamado CryptoTransfer. Estou falando de 2016, abril de 2016, captamos R$150 mil. Né? Qual é a ideia da CryptoTransfer? Um conjunto de ferramentas para você aprender a lidar com cripto, parceiros, que seriam empresas que inicialmente as exchange, e aí fomos fazer um roadshow para as exchange, vamos falar com a Foxbit, vamos falar com outras exchanges, os Rosguin estavam para lançar na a Brasilex, né? Na época do Guto. A Foxbit era uma sala com uma mesa de reunião e sentava todo mundo em volta ali, né? Tava o JP, o Canhada, o Guto, o Marcos Henrique, tô tentando lembrar todos que estavam lá, mas eles foram uns dos primeiros caras que apoiaram a nossa iniciativa. E aí nós começamos a registrar essas operações. Qual que era a ideia? Você faz operação com um parceiro desse, esse parceiro faz um cashback, mas não para você. Ele faz um cashback para a organização. E esse cashback é distribuído para quem fez a prova de trabalho, que seja o quê? Os caras que fizeram registrar operações. Então você vai e você trabalha, você recebe um token pelo que você contribuiu para o crescimento do sistema. E aí todo o dinheiro que entra é distribuído para esse token. Fizemos isso, começamos a operacionalizar, surgiu a oportunidade de publicar o livro do Tepsco. E o Dom falou, estou sem editor no Brasil. Eu falei, a gente topa. Fomos para o Rio de Janeiro, conversamos com o agente dele, conseguimos os direitos autorais, aí saímos do Rio com 2 problemas, né? Primeiro, conseguir o dinheiro para pagar os direitos autorais. E segundo, como se edita um livro. A gente nunca tinha editado um livro na vida. Né? Então conseguimos, fizemos uma nova chamada, emitimos um novo token, né? Chamava BP Coin dessa vez, porque sempre era a sigla da iniciativa, então a CryptoTransfer tinha o CT Coin. Aí você tinha o V-Coin, que era da Just Virtual, que era uma rede de assistentes virtuais. Aí veio o BP Coin, o Block Pub Coin. E captamos dinheiro e pagamos um grupo de pessoas que trabalhou na tradução, na diagramação, na revisão do livro. Apoiados por um amigo que trabalhava na editora do Senai. Né? Hoje ele tem a própria editora dele. Mas na época ele comprou o projeto e eu editei o livro junto com a Fiesp. Né? Cara, foi a primeira DAO do mundo. A DDAO já tinha naufragado, a DDAO veio depois, a gente fez a captação depois, a gente afundou 35 dias, 40 dias depois da captação. A gente captou em abril, eles começaram em maio, quebraram em junho. A gente, em julho do ano seguinte, começou a fazer a primeira distribuição de dividendos da venda do livro. Então, é o que eu falo, até segunda ordem, nós fizemos um ICO em abril de 2016, deve ter sido o primeiro no Brasil. E fizemos o primeiro pagamento de dividendo, de distribuição de quem participou na jogada, em 1º de agosto de 2017. Eu acho que é o primeiro ICO que pagou. Em meados de um dos grandes booms do Bitcoin, o pessoal ficou naquela euforia. Foi. Eu lembro. Nós distribuímos alguma coisa em torno de 30 para 40 Ethers, né, nos 6 meses que isso rodou. Né? O Ether chegou a valer $4, $5 mil. Então nós estamos falando que entrou
coisa de 10 mil dólares nas organizações, saiu 150 mil. Então, a escala pode ser pequena, mas em números relativos foi um sucesso absoluto. Porém, em dezembro de 2017, o meu sócio faleceu. E aí esse projeto, que chamava Prospera, depois nós juntamos todos os coins em 2017 e lançamos como se fosse uma DAO mesmo. Né? Não, isso vai ser uma DAO, vai chamar Prospera, ela vai funcionar assim, ela tinha um white paper, ela tinha tudo direitinho. E começamos a distribuir dinheiro em 2017. Aí, em 2018, eu tive que parar e falar, bom, eu não consigo tocar tudo sozinho, preciso ver, a Prospera ficou meio de lado. E aí eu comecei a testar algumas coisas, já olhando para a Prospera e falava, o que não funcionou muito bem? O que dá para refazer a partir daqui? O que eu vou precisar mexer nisso? E otimizar. Por exemplo, era muito difícil o pessoal lançar um empreendimento dentro da Prospera. Né? E batia-se muito cabeça e tudo. Eu falei, tá faltando uma orientação, mas não pode ser uma orientação centralizada, ela tem que ser distribuída. Né? Como eu vou fazer isso? E aí eu recorri a um projeto que eu tive na Laboriosa, que é a ideia do Commons. Né? Essa coisa que DAO é uma organização formal, que vai substituir as atuais organizações, para mim é um nonsense que não faz o menor sentido. Eu ia te perguntar justamente isso. É de uma imbecilidade monumental. Que tem gente que defende essa ideia de que a DAO está como uma substituição da ideia de um CEO, de não conheço nenhuma dessas pessoas que seja pelo menos bem intencionada. Porque não faz o menor sentido isso. No máximo, algo complementar. No máximo. Quando você pega, né? Então, vamos deixar um pouco de lado esse histórico que eu estou passando, mas vamos falar de alguns princípios. Porque a gente emitiu um princípio. Da coisa, assim. Nós emitimos um documento que chamava Os Princípios da Organização Próspera. Né? Porque, para nós, o nome era Organização Próspera. Não tinha essa coisa de DAO. Então foi em 2016. Em 2016 não existia isso. A DDAO veio aparecer falando um negócio desse, mas ninguém tinha entendido o que era a DDAO. Né? E a maior burrada que a DDAO fez foi botar a culpa no smart contract, não no modelo de negócio. Então nós começamos, né? Temos 12 princípios. Não tem nenhum cargo formal, né? Não tem orçamento centralizado. Né? Essa coisa de você botar dinheiro num único fundo e decidir por eleição, isso não tem nada a ver com descentralização e com distribuição. Isso é balela. Qualquer um que vê uma eleição sabe que eleição não é um negócio democrático. Verdade. Entendeu? Nós temos aí. Um foi eleito com 50,9 contra o outro que perdeu por 49,1. 49,1% da população será ignorada por 4 anos. Será tratada como golpista, será tratado como machista, como xenófobo, um monte de coisa. Quando na verdade não são. São só pessoas que olharam e falaram, eu não concordo com o que você está falando. Só que por não ter conseguido uma fração do eleitorado, esses caras não serão atendidos pelo poder público. E nós vamos ter problemas sociais. E você acredita que a DAO, nesse sentido, ela consegue, não necessariamente imunizar, que é uma palavra forte e exagerada, mas minimizar esse tipo de situação? A DAO não. É aí que você tem que olhar para os princípios. Por exemplo, nós não tomamos decisão por eleição. Não existe isso, porque a eleição, efetivamente, ela é ou e ou. Então, porque eu vejo a questão do governo toda como se ela fosse uma grande empresa. Querendo ou não, é uma grande empresa. É um grande CNPJ. É um grande CNPJ, mas o problema da empresa é o seguinte, você é pago para trabalhar nela. Sim. Os seus direitos estão preservados. Você aceitou trabalhar naquela empresa, por quê? Porque você, né, tem as regras de emprego. Uma nação, você não tem escolha. Não. Você não pode pedir demissão. Então isso é um problema. Né? Então você não pode virar e falar, eu vou ignorar metade dos desejos da população. Por quê? Porque eu ganhei por maioria essa eleição. Isso não existe. Isso não existe. Da mesma forma como era condenável o governo passado fazer isso. Então você está abolindo os direitos de metade da população que não concorda com você. Isso nunca foi e nunca será democracia. Então, uma DAO você precisa ser democrático. Ou seja, os processos de tomada de decisão têm que ser diferentes de um processo que só permite 2 posições. Ou no máximo 3. E aí ganha aquela que conseguir convencer o maior número de pessoas. Não.
tem que ganhar uma proposição que atenda todas as pessoas. Ou seja, se tem gente que tem uma objeção absurda com relação a um determinado ponto de um programa de governo, esse ponto teria que ser revisto. É simples assim. Não pode. Da mesma forma como um governo não pode perseguir as minorias, o outro governo não pode simplesmente ignorar o direito de quem, né, era maioria no governo anterior, falar, olha, tudo que vocês fizeram eu vou destruir. Por isso que o Brasil não cresce, né? O Brasil anda para a direita e para a esquerda, para a direita e para a esquerda. Ele nunca anda para frente, ele nunca junta todo mundo e fala, bom, vamos para frente. A DAO tem que ser assim. Então, nas organizações próximas, e agora na Kairos, que é a sucessora da Prospera, que é o projeto que eu coloquei no ar, a gente só toma a decisão ou consenso, né, uma decisão maior, né, todo mundo tem que concordar, ou que a gente chama de consentimento, ou seja, vamos fazer tal coisa, então você faz a proposta. Aí todo mundo pede esclarecimento da proposta. É um processo de 7 fases. Esclareceu? Alguém tem alguma objeção? Ou não tem. Então tá. Então segue. Ou terminou de esclarecer, quer refazer a proposta? Você já percebeu? Todo mundo fez os comentários, tudo. Eu quero refazer. A proposta vai ser assim, assim, assim. Acaba detalhando ela. Tá bom para todo mundo? Não, tem uma coisa aí que eu não gostei. O que você não gostou? Eu não gostei disso, disso e disso. Então volta, discute, reforma a proposta. Fala. Se a proposta for feita com esses pontos novos aqui, não é ideal, mas desse jeito eu convivo com isso. Perfeito, então tá bom. Todo mundo aprova? Todo mundo aprova, vai para frente. O cara que tinha sido deixado de lado fala, pelo menos eu convivo. Ele sabe que aquilo que para ele que era deal breaker foi resolvido. Ele foi ouvido mesmo sendo a minoria, conseguiu fazer passar um pente fino naquela situação. Exato. Ficou aceitável pelo menos. Vamos fazer o exemplo da Dedal. O que era a Dedal? Você bota dinheiro num fundo e aí você, por votação, pegava dinheiro que estava nesse fundo e aplicava num aplicativo. Bom, então vamos fazer a Dedal BR. Todo mundo bota dinheiro lá. Vamos imaginar que entre 4% e 5% está de vegetarianos e veganos. Que isso deve ser uma estimativa até que baixa hoje na população. E você vai fazer aplicativos. Chega um cara que tem um aplicativo, está precisando de dinheiro, mas que vai ser usado para otimização da cadeia da carne. Vai dar dinheiro para cacete. Vai. Obviamente, o que vai acontecer? Vai ser aprovado uma verba para esse cara. Você, vegano, vai virar e falar, não quero. Porque isso vai contra os meus princípios. Sim, mas você perdeu. E vai vir vários aplicativos, vários modelos de negócio que o vegano não vai ver o dinheiro que ele pôs lá sendo usado. Então, um cara que, por exemplo, entrou no DAO por um modelo altruísta de querer fazer coisas que melhorem a sociedade, vai ver o dinheiro dele sendo investido em coisas que para ele moralmente não é aceitável. Aí ele vai querer ou tirar o dinheiro, né? Ou vai ser um cara que vai estar sempre insatisfeito com o que está fazendo lá. Mas não vai dar certo um negócio desse. Aí não é distribuída, aí não é autônoma, aí não é nada. Você simplesmente pegou o dinheiro de um cara e está usando o dinheiro do cara à revelia dele. Bota ele na Americanas, então. Mais fácil. Entendeu? Se é pra você ser roubado... Dependendo pelo menos vai ser roubado objetivo, é mais rápido por alguém mesmo. que tá lá e você sabe que você vai ser roubado. É isso. Né? E eu vou usar mais ainda o caso da Americanas para esse negócio das DAOs descentralizadas. Que o cara fala, não, eu vou tirar os tomadores de decisão, vou botar um smart contract que por votação vai tomar a decisão. Ok. Como é a composição desses tokens? Bom, 30% é para os founding fathers, né, que eu falo, né, uma gozação com os caras que fizeram a Constituição americana. Né, que 30% da empresa fica na mão deles, por quê? Porque nós bolamos essa meleca. E o meu trabalho tem que ser reconhecido, então eu tenho 30% do voto. 20%, 25%, está na mão de 3 VCs. Para 4, em média. Por quê? Os founding fathers foram buscar os amiguinhos e falaram, não, a gente bota a grana aqui.
Então, do capital que entrou, você percebe que só 20% está vindo em dinheiro e 50% já está tomado. Então, os 80% do capital vem de 49% das pessoas que, desavisadas, compram um token, que vai ser comandado por 20% que pôs dinheiro, mais 30% que bolou aquela coisa toda. A MakerDAO era assim. Aí houve uma proposição que veio dos VCs para fazer algo, eu não sei os detalhes, porque é muito chato ficar lendo essas coisas de tomada de poder, ainda mais ficar estudando um negócio que você sabe que você não acredita. Né? Eu já tenho problema de estudar o que eu gosto. Imagina ainda ler cases de coisas erradas, vou ver os detalhinhos, porque no detalhe... Não, é muito claro. O founder mudou de lado. Então, a proposta, que já está quase aprovada, foi rejeitada. Já sei quem é o dono da DAO. O cara tem 2 lados, eu tenho 30%, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá, tomo a decisão que eu quero. Exato. A eleição é só para validar que estava todo mundo de acordo, e aí eu tenho uma escapatória para quando a SEC for prender alguém, eu virar e falar, estou só cumprindo o que a eleição definiu. Todo mundo estava de acordo com o que eu falei. Tava todo, quando, na verdade, a eleição servia como uma espécie de um termômetro para saber até onde ele poderia fazer o que ele estava fazendo desde então. Exato. Que era um modelo padrão prático de um CEO. Exato. Agora, normal. Ninguém quer regular isso. Então você imagina uma DAO na mão do Lehman e dos picareta amigo dele. Porque agora já está jogado, né? Os 3 lá, trinca do... Na mão do Madoff. Né? Na mão daqueles 3, né? O que os caras fizeram com Americanas, tá, golpe declarado. Né? Vai acontecer a mesma coisa. Só que aí o minoritário tá ferrado. Por quê? Porque não tem ninguém. Eles tiraram o porteiro, botaram ele atrás da cortina e puseram um porteiro eletrônico. E a culpa agora é do sistema. É genial isso. A culpa é do sistema, porque o Smart Contract fez isso. Eu não posso ser imputado. Mas com geração que não aceita responsabilidade. Uhum. A CVM devia proibir essas DAOs imediatamente. Imediatamente. DAO descentralizada eu chamo de piramidal. Ou ela é... Você pega ela, pega uma lupa, você vai ver o organograma em pirâmide. Eles vão dar nomes fofos, né? Líder, né? Vão chefe chamar, de cozinha. Vai ter um monte de nome fofo, mas você vai ver a hierarquia se formar e tem um cidadão que é o cara que toma a decisão. O chefe da SushiSwap, fala que é o chefe de cozinha, nada mais é do que o CEO. Pois é. Então, quando você tem esse tipo de coisa, né, e você tem o cargo, você vê a pirâmide hierárquica. Ou, né, é uma pirâmide financeira, onde o investidor vai pôr o dinheiro e ele vai ganhar o direito, né, de concordar com o chefe e o dinheiro dele vai sumir. O que a FTX fez. Entendeu? Imagina você dar na mão de um... Não me lembro nem o sobrenome daquele cabeludo lá, mas se você dá na mão do Sam Bankman-Fried. Você dá na mão desse cara uma organização sem regulação. Sem a possibilidade de ele ser preso por fraude. Um cara que senta para dar um depoimento e fala que eu não tinha intenção de dar um golpe. Pelo amor de Deus. Entendeu? Não tem como ele falar. Eu acho extremamente perigoso esse tipo de coisa. Por outro lado, né, a gente estava falando, uma DAO distribuída, né, e a gente faz essa distinção entre distribuído e descentralizado porque a gente estudou, né, em negócio em rede o diagrama de Baran, né, e não tem essa coisa do descentralizado quer dizer não hierárquico. O descentralizado é hierárquico, por natureza. É uma hierarquia mais vertical do que o centralizado. O centralizado tem um cara só no centro, então é uma hierarquia de 2 níveis. O descentralizado ela é multinível. O distribuído aqui é flat, e o distribuído foi o sistema desenvolvido para que se criar, né, a infraestrutura inteira da internet hoje. E é o equivalente ao que o Bitcoin é. Então, estamos falando de organização distribuída. Você não pode, primeiro, formalizar a DAO.
Porque na hora que você formaliza uma instituição, a primeira coisa que você tem que informar qual que é? Quem é o líder daquela instituição? Quem é o CPF que vai responder Que vai abrir civil o CNPJ. e criminalmente por aquele CNPJ. Então, na hora que você faz isso, você vai botar um cara na reta. Você acha que esse cara na reta vai deixar tudo acontecer na DAO por votação? Claro Não que vai. O cara vai virar e falar, olha, essa decisão aqui eu não vou assinar. Não vou assinar porque isso aqui eu que vou preso. Então já começa daí. Segundo, você não pode ter fundo centralizado. Tá? Porque fundo centralizado é a mesma coisa. Quando você vê associações, quando você... vai ter que ter um cara que vai cuidar do fundo. Você acha que a DAO, então, ela tem que ficar aquém de stablecoin ou moeda fiduciária em geral? Seria nesse sentido? Não, mas isso, aí é que tá. Isso são ferramentas que a DAO vai usar. Né? É diferente. Né? O que você não pode ter é um cara que está fazendo a gestão, né, e distribuição daquele dinheiro. Eu li um artigo de uma menina, uma cretina, que resolveu escrever sobre DAO e falava que DAO é sobre poder sobre o dinheiro. Minha filha, se é sobre poder sobre o dinheiro, não é DAO. Não tem nada a ver com poder, ela é autônoma. Você não tem que ter poder sobre coisa nenhuma. A tomada de decisão é totalmente individual das pessoas que estão lá. Mas é porque eu acho que essa ideia que fala-se sobre o poder, sobre o dinheiro, as pessoas elas romantizam muito até por conta dessa questão do Bitcoin ser uma moeda descentralizada, distribuída por definição, não tem nenhum banco central por trás. Aí o cara fala, DAO utiliza moedas nessa linhagem, logo é poder sobre o dinheiro. Sim, o Pra mim é mais uma droga falácia também do usa que... e nem por isso ele passa a ser virtuoso. Exatamente. Entendeu? É só uma ferramenta. Exatamente. Né? O que você está fazendo com ela que é o diferente. Uma pirâmide usa Bitcoin e olha no que dá. Exatamente. Então, o Bitcoin não é culpado por conta da pirâmide. Exato. Então, isso é outra coisa. Então, uma DAO distribuída não pode ter um fundo. Porque o fundo vai gerar aquela coisa, quem vai ser o controlador do caixa. Quem vai tomar a decisão de aplicação? Vamos fazer uma votação para isso. Mano, você não pode fazer uma votação com um negócio desses. Entendeu? Vai ter que ter um cara que vai ser responsável. Tem um cara que é o gestor de fundo. Esse cara tem poder sobre o dinheiro. Esse cara vai dizer se o dinheiro é de curto prazo, de longo prazo. Esse cara vai montar as reservas. Aonde está sempre o problema dos negócios que quebram? Quando você tem reserva? Aí o cara vai ver, não tem tudo em reserva. Exato. Ou você pega um gestor de caixa, que nem agora aquela menina lá da formatura na medicina. Ela pegou, eu vou aplicar num negócio. Quando você vai aplicar os R$1 milhão? Apostas na loteria. Foi isso mesmo. Não, esse é o seu plano, filho? Não é genial? Não! Você vai pra cadeia. É isso que nós estamos falando. Então, o que a gente faz, né? Projeto tem que se financiar sozinho. Criou-se, né, nasceu uma iniciativa chamada crowdfunding lá para 2009, 2010, quando o crowdsourcing começou a surgir, e isso é espetacularmente bom. Você vegano... O Kickstarter ele foi uma das plataformas assim, mais proeminentes na época, eu lembro. Cara, era absurdo. Crowdfunding está provado como uma iniciativa que funciona. Sim. Então, a indústria indie que o diga. Vamos lá. Vamos dizer que você é vegano. Nós vamos montar uma DAO para desenvolver aplicativos. Quanto dinheiro eu ponho nessa DAO? Nenhum. Faz uma proposta. Eu quero um aplicativo para que a gente desenvolva, né, produtos substitutos à carne à base de vegetais. Tá, beleza. Quanto você precisa? Preciso de 3 milhões. Publica aí. Se você conseguir vegano suficiente para bancar um negócio desse, ou se você conseguir convencer as outras pessoas que isso aí vai dar o retorno que eles esperam, você tem a oportunidade de financiar. Você não precisa disputar com o aplicativo da carne. Você não precisa disputar com o aplicativo que você não concorda. Né? Então, é aí que a gente entende que é a coisa do autônomo. A segunda coisa que todo mundo fala sobre colaboração e você mudar o novo formato, né, da gente fazer negócio, sempre a colaboração é um negócio que é enfiado goela abaixo de alguém
E se você olhar bem, o cara que está insistindo para você colaborar é o cara que vai ser mais beneficiado. Né? Principalmente porque ele quer ser o cara que está no meio, o cara que controla, o cara que bate o bumbo, o cara que é o guru intelectual da ideia. Então, colaboração é vendido como um negócio fofo. Né? Aonde o trade-off sempre fica para o outro, nunca para o cara que está propondo. Uhum. Né? Óbvio que isso não vai dar certo. Né? Óbvio, isso é seita. Seita não vai dar certo. Então, para nós, colaboração é o seguinte, eu quero os egoístas. Quanto pior o cara for, mais ele vai colaborar. Por quê? Porque na DAO não dá para um negócio dar certo se você não colaborar. As pessoas não vão ficar. Então, numa empresa onde você está pagando o cara está preso pelo 5º dia útil, o cara está preso pela estrutura hierárquica, o cara pode ser um psicopata e tomar todo o dinheiro da organização e quebrar a organização, como a gente viu no caso da Americanas. Uhum. Numa DAO não dá para você fazer isso. Porque na hora que o dinheiro não foi distribuído, ou na hora que a coisa não ficou clara para todo mundo que está lá, as pessoas vão embora. Elas te largam falando sozinho. Nós tivemos mais de um caso que isso aconteceu. Entendeu? Nós organizamos aí um evento esportivo e na hora de formalizar tudo, o evento estava para acontecer, o cara virou e falou, não, vocês são prestadores de serviço, vocês não são sócios mesmo. Não, se a gente é prestador de serviço, nós queremos receber tanto. Ah, não, é pelo resultado. Foi uma briga, eu falei, olha, eu vou terminar o projeto aqui. Teve 3 no nosso grupo que falaram, nós não concordamos. Eu falei, nós queremos continuar o projeto. Eu falei, tudo bem. Só que eu desenvolvi o site, eu desenvolvi a proposta, isso. Você quer esses meus materiais? Né? Aí fizemos um processo daquele de tomar a decisão. Eu dou, mas não pode usar a marca da Kairos, não pode envolver o meu nome e o que seria a minha participação, que está definida em tanto, tem que ser revertida para pagar as ferramentas que vocês estão usando. Os caras concordaram, foram lá fazer a proposta para o cara e tudo, exigiram do cara uma prestação de conta. O cara deu para trás o projeto, afundou e a turma saiu e voltou para mim, porra, a gente devia ter te ouvido. Então, você tem essa autonomia, ó, vai, veja o que você quer fazer. Uhum. Né? Você tem que ser livre para isso. Não adianta você ficar, tem que ter um comando central, tem que ter uma orientação, né? Tem um contrato, tem uma eleição. Meu, você está tentando obrigar um cara a fazer uma coisa que ele não quer. No nosso caso, a colaboração ela é intrínseca do negócio. Ou você Sem ela, ajuda... simplesmente não funciona nada. Exato, ou você ajuda ou você não ganha. Então, quando o cara pensa o modelo de negócio, ele já pensa o seguinte, tanto vai ser para isso, tanto para aquilo, a prova de trabalho é assim, ou ele cocria o modelo de negócio. Né? Cocriado o modelo de negócio, o negócio vai andar e todo mundo vai receber. Agora, hoje o que a gente faz? A gente vai participar de um evento fora de São Paulo. Né? Vamos olhar o evento. Por que a gente iria? Né? Ele vai dar dinheiro? Não, a possibilidade de dar dinheiro é de tanto. Ah, mas isso não paga a viagem. Sim, mas reduz 50% do custo da viagem. Tá, o que mais nós vamos fazer? A gente podia fazer umas outras coisas para aumentar essa receita. Nós podíamos fazer essas ações que vai gerar marketing para a gente. Uhum. Nós podíamos combinar o trabalho para a gente participar de algumas palestras, porque a gente quer conhecer os caras. Então, quando a gente viaja, a gente já tem um plano. Ó, vamos alugar uma casa, vai ficar todo mundo na mesma casa, não tem nada de hotel. Né? Já mete uma churrasqueira, né? Vamos fazer um churrasco, já começa a vender ingresso para o churrasco, vamos fazer um workshop sobre DAOs, já mete ingresso para o workshop sobre DAOs. Então, nós vamos participar do Blockchain Rio. Cada membro da nossa equipe de 6 pessoas gastou R$490 para passar 4 dias no Rio de Janeiro. Deslocamento, hospedagem, alimentação, tudo incluído. Muito barato. Quantas vezes passou 4 dias no Rio de Janeiro por R$100 por dia? Nunca. Até Mas um por quê? nativo ia ter dificuldade de manter um valor desse. Mas por quê? Porque nós pusemos 50% das nossas despesas para dentro fazendo esse tipo de acordo. Então a turma pensa em negócio. Né? Tem umas pessoas que participam, moram lá no Rio Grande do Sul, principalmente um casal, eles plantam pecãs, né? Nós pecã e tudo. A ideia deles era só fazer exportação. Hoje
ela já produz um panetone de pecan, o pecantone, alfajor de pecan, e mais uma série de produtos que para o ano que vem, quer dizer, até o final desse ano, já entra numa produção de alguns milhares de embalagens. Legal. A primeira tirada foi centenas, já vai para milhares. Então, ela aumentou a receita dela, aumentou o preço médio da pecan, trouxe novos parceiros. Está escalando organicamente. Está escalando organicamente. Agora está recebendo turismo nos pomares dela. Então, você percebe que uma pessoa começou a enxergar o ecossistema como um todo e vai ganhar com isso. Então, a DAO tem que ser um negócio de ecossistema. A DAO ela é um negócio de transparência, de visibilidade, de interação. Né? A DAO descentralizada, onde o cara mete um contrato, um smart contract, para fazer essa intermediação entre as pessoas, ela não permite a interação. Tudo é feito para você não interagir com mais ninguém. Não, eu vou lá e boto um voto. Eu não converso com o outro. Na DAO distribuída é exatamente o contrário. O contrato está lá para dar transparência e para motivar a comunicação. Resultado das interações entre as pessoas. E para manter a comunicação ativa sempre entre os componentes. Tá, pra você ver como a gente acha tão sério isso, por exemplo, amanhã nós vamos fazer eu brinco, a primeira convenção da Kairos. Vamos aproveitar o feriado e todo mundo vai para um bar tomar cerveja e comer um churrasco, porque basicamente tudo que eu faço ou tem cerveja, ou tem churrasco, ou tem os dois. E esse bar fica do lado de casa, eu já combinei com o pessoal, eu vou levando a carne, a gente vai assar uma carne lá e ele é uma cervejaria artesanal. Mas nós vamos fazer um encontro para quê? Para as pessoas olharem na cara uma da outra, não é só ficar na tela do computador. E nós vamos falar de educação, nós vamos falar de agronegócio, nós vamos falar de pecan, nós vamos falar de workshop de DAO, nós vamos apresentar os projetos para quem estiver lá, e ver quem quer participar. Entendeu? Basicamente é isso, para formar uma comunidade. Então, basicamente, você acredita que uma DAO ela simplesmente não é capaz de existir, de coexistir, se não tiver uma humanidade por trás daquele trabalho, por assim dizer. Então, hoje você vê o pessoal pensando em DAO como? Eu vou pegar aqui uma quantidade XYZ de cripto, vou aplicar naquele projeto e vou fazer o dinheiro render. Eu não preciso fazer mais nada além de fazer uma votação vez ou outra. Eu imagino que você tem uma visão mais humanizada sobre a DAO do que a questão toda tecnocrata que você costuma ver pela galera mais libertária, em fóruns, em Reddit da vida. Vamos dizer assim. Vamos lá. Eu sou meio idealista, algumas coisas. Nós temos um país... esquece números oficiais. Né? Na hora que uma capivara de uma ministra sobe e fala que metade da população do país passa fome, você não pode mais acreditar em qualquer coisa que alguém que está no governo fala, independente da corrente. Verdade. O anterior era cheio de mentiroso, o atual é cheio de mentiroso também, da pior espécie. Então, não vou entrar nisso. Mas eu morei em Higienópolis um tempo. Não há uma quadra que você anda em Higienópolis que não tem alguém morando na rua. Você vê casais morando na rua. Não é só, isso aí é mendigo. Não, é gente que não tem mais opção. Você passa embaixo do Minhocão, você tem famílias inteiras morando ali. Então, vocês... Não dá para a gente continuar com o mesmo espírito. Tá? A gente tem que começar a olhar e falar, se pega uma associação social que fala que 40%, 50% da população brasileira é de excluídos, eu sou engenheiro, qualquer coisa acima de 10% já é significativo. 40% é muito significativo. Se esses caras se acham que são excluídos, é porque eles estão tentando entrar num game que não foi feito para eles. Então nós vamos ter que mudar a regra do game. Entendeu? Você tem excesso de liquidez. Por que é que você tem que aplicar numa cripto porque ela vai valorizar? Eu nunca apliquei, nunca comprei dólar em crise. Eu não acredito em você comprar inflação de país alheio. Porque você comprar dólar e guardar ele no colchão, você está comprando a inflação dos Estados Unidos em detrimento da inflação brasileira. Só isso. Isso não é modelo de negócio. Você só está querendo proteger o teu patrimônio. A Bíblia diz que isso está errado. Na parábola dos talentos, ela fala... você tem os 3 servos, cada um recebe um número X de talentos, 2 investiram e ganharam, um enterrou e manteve aquele valor. E o cara virou e falou, servo ruim, Você sabia que eu era avarento, não foi lá e não aplicou, não trabalhou esse dinheiro e não cresceu ele.
né? Então ele pune o cara que não investe no crescimento do sistema. Então eu acredito nisso. Então quando eu tive dinheiro, eu apliquei em ação, apliquei em negócio. Coisa que tem um modelo por trás, para gerar prosperidade. Você não gera riqueza subindo o preço do Bitcoin. Isso não é gerar riqueza, isso não é investimento, isso não é nada, isso é especulação financeira. Uau, muita gente vai usar, o preço disso vai e eu vou ganhar. Você não tá contribuindo com nada, você é quase um parasita da sociedade. Esses libertários são piores, porque eles também não querem pagar imposto. Ele exige segurança, educação, saúde, pavimentação, mas ele não quer pagar imposto. Quer ser bem tratado então, na papuda? Eu não levo esses caras em consideração, porque eu acho isso o pior tipo de gente. Você paga o imposto, você tem que pagar. Você quer fazer um planejamento tributário para pagar o mínimo possível? Está dentro da lei, mas está pagando? Ok. Mas você não pode não pagar imposto e falar que imposto é roubo. Não, imposto é imposto para cima de você, porque se fosse voluntário, você não pagaria. O que você deve pelo que você usa de infraestrutura pública. Mas eu não vou entrar nessa discussão. O que eu vou entrar é o seguinte, se eu tiver que botar meu dinheiro, eu vou botar dinheiro para financiar o quê? Meu salão de cabeleireiro na comunidade. Carrinho de pipoca. Né? Carrinho com isolamento térmico para aquele cidadão que fica vendendo água na praia. Entendeu? Você investe em negócio que você gera dinheiro na comunidade. Se hoje você pode distribuir a indústria com uma impressora 3D, com pequenos equipamentos, você entra na Alibaba, você tem equipamentos industriais para pequena produção por preços absolutamente factíveis de você pagar. E então com uma chance de tributação muito baixa pela forma de envio. Você pode começar a fazer cerveja artesanal na favela, você pode começar a fazer... Eu gosto muito de carne, né? Não só churrasco, mas eu gosto do American Barbecue, né? Então eu já tive defumador, já vou comprar um novo, que o meu queimou e tudo. Eu posso comprar equipamentos para você produzir comida de qualidade na comunidade local. Entendeu? Pode. Em vez de você ficar comendo esse monte de porcaria que a indústria tenta te enfiar. Porque a qualidade do alimento industrializado, ela cobra um pedágio. Eu hoje cozinho muito, eu faço minhas coisas em casa, eu percebo a melhoria na qualidade de vida. Entendeu? Eu entendo, o cara não tem tempo, quer comprar uma lasanha congelada? Compra, mas aquilo não é uma lasanha, lasanha é outra coisa. Eu sou de família italiana. Então, você quer Chega comprar... a ser ofensivo para o italiano. Você quer comprar um salame industrializado? Pô, salame industrializado é bom. Salame artesanal, defumado. Tem um posto. Presunto cru, bem feito, artesanal. Tem um posto, cara, é um posto excelente que vem de Curitiba para cá. Eu vou muito para Curitiba de carro e volto. E eu paro nesse posto porque tem um cara que faz um salame defumado e ele vende só nesse lugar. E eu vou lá e paro para comprar esse salame. Sempre compra ele com ele. Eu viajo, eu vou parando e comprando tudo que é artesanal. Salame, queijo, né, charcutarias em geral, geleias. Né? Para quê? Porque é esse o cara que emprega no Brasil. É esse cara que... Sim. Então a gente tem que usar... Muita gente não sabe, mas o verdadeiro empresariado do Brasil é o micro e pequeno empresário. É a galera que está vendendo picolé na praia, que está começando um empreendimento de marketing digital em casa. Esse é o pessoal que está empreendendo, de fato, no Brasil. Hoje, DAOs aliadas com tokenização são a solução para o microempreendedorismo. Esquece o Sebrae. Os caras são muito boa vontade, os caras têm uma puta de uma... um arcabouço de conhecimento espetacular, mas eles funcionam, são do governo. Eles não podem fazer nada além disso. Na TVN, o cara entra lá, eles te entregam um monte de coisa e te vira, negão. Não tem mais o que fazer. A DAO é o contrário. A DAO o que é? Ela tem capital intelectual para fornecer, mas ela tem capital social, capital estrutural, capital econômico que ajuda o empreendedor. E ajuda quem quer trabalhar numa DAO e ser remunerado pelo valor que ele agrega ao produto e não receber um salário que geralmente é pouco, porque o empreendedor que está correndo todo o risco vai virar e falar, olha, eu não posso te pagar mais que isso, porque tem a linha das vacas magras. Quando chegar na linha das vacas magras, eu também não posso ter prejuízo. Então você tem, de novo, vai num governo que agora a mentalidade é o empresário não trabalha.
Né? Quem trabalha é o trabalhador. Não dá mais para a gente conversar sobre isso. Cara, o cara está centralizando todo o risco. O cara está botando o dinheiro dele, está correndo o risco de, numa pandemia, por exemplo, um prefeito cretino e um governador mais cretino simplesmente fecharem todos os negócios e falar: olha, nós estamos salvando vidas. Aí depende do ponto de quem vista, né? De quem que você está salvando. Né? Dos caras que vão ser demitidos, né? Dos caras que não vão receber mais nada e tem que depender de um auxílio de 600 pau, né? Que não vai ser possível de ser pago. Por quê? Porque está todo mundo parando de pagar imposto, porque as lojas estão fechando, os bares estão fechando. Eu vi uma história em Paraty. Eu morei em Paraty por 5 anos. Com minha esposa eu morei por uns 3 em Paraty. Em Paraty, 99% da economia lá é movida pelo turismo. O turismo foi, se não o primeiro, o segundo tipo de empreendimento que mais sofreu durante a pandemia com o fechamento comercial. E alguns donos de restaurantes da região começaram a oferecer comida para as pessoas que estavam passando fome em Paraty, porque acabou o turismo, acabou o emprego em Paraty. Acabou tudo. E esses comerciantes que tinham comida, que estava sobrando comida, quiseram dar para a população, foram presos, porque no Brasil é ilegal você, dono de restaurante, dar comida de graça para os outros. Aí eu falo, você não só está criando um problema, você está distribuindo uma miséria, como você não está dando a menor solução para quem tem um mínimo de condição a ajudar o outro. Não, nenhuma. E aí... A DAO é justamente a contramão dessa visão de mundo que a gente tem hoje no Brasil especificamente, pelo menos. Em outros países você tem outros graus de influência estatal, outra legislação, outra mentalidade populacional. Mas eu vejo a DAO como um contraponto para esse cenário que eu vi durante o grosso da pandemia. O que eu costumo dizer, né, da DAO é o seguinte, né? Tem essa conversa de meritocracia, né, que você tem dois lados. Né? Tem sempre todos são mal explicados. Você tem o lado que está errado e você tem o lado que está redondamente enganado. Sim. Né? Não tem lado certo nessa conversa. Por quê? Porque ele foi criado numa coisa para justificar aquele cidadão que está acumulando muito dinheiro. Ele está ganhando muito, ele fala, é meritocracia, eu me fiz sozinho. Você não se fez sozinho, fofo. Lamento te informar, mas para você se fazer sozinho, você tinha que começar com uma tanga, um tacape, né? Intuir geometria, intuir filosofia, intuir matemática, física newtoniana, né? Para chegar na matemática financeira e você descobrir como operar no mercado financeiro e ganhar seu dinheiro. Então não vem com essa conversa, porque no mínimo alguém pagou a tua universidade. Exato. Alguém comprou os livros que você leu. Alguém redigiu os livros. Autores. Então você deve, né, a sua posição a um monte de gente. Mas está tudo certo, é cumulativo. Né? Meritocracia ela é cumulativa, é hereditária. Sim. Né? Por quê? Porque você nasceu numa família. A maioria de nós veio do mesmo ponto. Um coitado que subiu numa caravela e topou arriscar a vida dele para vir parar num país onde os índios comiam gente. Né? Ou fugiram de uma guerra, carregando uma mala só e vieram para cá. Né? Porque rico não emigra. Né? Quando emigra para país bom. Né? Não vem para cá. Então, começamos todos no mesmo... Só que teve uns caras que trabalharam mais que os outros. Ganharam mais que os outros. Ok. Né? Então você passou o quê? Capital intelectual. Você pagou uma escola melhor para o teu filho está melhor posicionado na corrida. Né? Capital social. Você tem melhores amigos, o seu filho fez amigos melhores, porque frequentou escolas melhores e que vão se apoiar e os negócios dele vão dar mais certo. Né? Capital estrutural. Você tem dinheiro. Né? Você quer ser empresário, você é filho do Abílio Diniz, você acha que você vai ter problema para ter maquinário, imóvel, equipamento? Não, não vai. Tecnologia, não vai. Né? Então, e capital econômico, você vai saber lidar com dinheiro, com ferramentas para gerar receita, com operações bancárias para financiar as coisas que você está fazendo. Então, você recebe isso vai crescendo à medida que a sua família vai progredindo. Então é óbvio que você vai começar na frente do outro cara.
e que pelos teus méritos você não vai andar para trás. Porque você também pode pegar um Jorginho Guini que virou e falou, eu não vou trabalhar e eu vou gastar a minha herança. Morreu pobre e ele viveu mais do que a herança dele, ele errou na conta. Né? Mas você tem esses casos do cara que volta. Agora, a rede pode emprestar isso que antes vinha hereditário. Então, pela rede, pela DAO, você pode conseguir o capital intelectual que você não tem acesso. Você teria que recorrer ao Sebrae. Você pode receber capital financeiro, né, e econômico, investimento de gente que tem liquidez e, em vez de levar para o banco, entrega na tua mão. Recebe mais do que receberia do banco e você paga menos do que você pagaria para o banco. Por quê? Porque o intermediário, o blockchain permite que você tire. Até naturalmente, se você quiser fazer qualquer tipo de empréstimo em cripto, é infinitamente mais barato. Cara, você tirou o intermediário. É né? muito barato. E aí vem, né, na rede você tem o capital social necessário, você chega nas pessoas que você quer para você fazer as coisas. Então, a DAO serviria para se criar o que eu falo, né? Um modelo novo de capitalismo distribuído e social, aonde todo mundo recebe pela contribuição que deu, pelo valor que agregou. Então, eu tenho imóvel, tá ocioso, eu empresto o imóvel, mas eu recebo uma parte da receita de vendas. Em vez de eu estabelecer um custo fixo no meu imóvel, né, e botar um negócio para correr risco. Eu tive um professor, o professor Hélio de Paula Leite, no MBA que eu fiz no IBMEC, que ele falava, custo variável nunca quebrou empreendimento. O que quebra empreendimento é custo fixo. Então, a DAO permite que todos os valores se tornem variáveis, né, e que o empreendimento tenha maior chance de dar certo. E, dando certo, distribui proporcional ao que colaborou, seja com conhecimento, com dinheiro, com infraestrutura ou com trabalho, né, remunera todo mundo igual. Você garante fundo de reserva e liquidez de maneira realmente distribuída e orgânica. Então eu tenho um capitalismo social, não capitalismo tem como você, distribuído. Não tem como você ocultar um buraco de 20 bilhões ali no meio. Não tem como, porque é tudo tá lá e todo mundo tá vigiando tudo. Exato. Então o cara olha o balanço, ele não vai ficar quieto porque ele está recebendo um salário grande. Ele vai falar por quê? Porque a hora que isso der caca, é do meu bolso que sai. Exato. Então, você tem você cria uma nova cultura que é a própria cultura do Bitcoin. Né? Quem tenta fraudar o sistema é mais caro do que você colaborar com ele. Exato. Então, por pior que seja o caráter das pessoas envolvidas, elas colaboram com o sistema porque assim ela se garante receber o que é dado. E se ela não fizer isso, ela não recebe nada, porque todo mundo vai embora. E ele é feito de forma que fraudar é contraproducente também. Então, quando a gente fala em identidade soberana, né, tokenização, DAOs, nós estamos falando na evolução do capitalismo que todo mundo cobra. Ele não vai para a esquerda. O capitalismo ele vai incluir conceitos hoje do marxismo, por exemplo, para se tornar um capitalismo social. Né? Ou um marxismo de mercado, que é uma expressão que eu criei só para provocar uns amigos progressistas. Eu uso socialismo de mercado para alguns contextos também. Então, mas você tem que tirar aquela babaquice do Marx de que era um caga-regra, né? Nunca trabalhou na vida. Exato. Então ele pegou e falou, mas eu que sei, né, resolver todos os problemas do mundo. É que nem a turma brinca, né? Certas coisas não deram certo no mundo inteiro, mas aquele professor de história desempregado de 40 anos sabe qual é a solução. Não sabe, né? A centralização nunca vai saber. Por melhor que ela seja, a centralização carrega viés do cara que está centralizando, né? As crenças do cara que está centralizando. E ele vai, né, desconsiderar a opinião contrária do que ele acredita que vai salvar o mundo, né? Então, quanto mais altruísta, pior esse cara é. E vai colocar as pessoas em risco. Quanto mais altruísta, a tendência é você ser mais inflexível. Né? Sim, e vai colocar a economia e o país em risco. Né? Então, você tem que acabar com isso. Agora, o trabalhador receber uma participação compatível com o risco distribuído que ele corre
e que remunere o trabalho de agregação de valor que ele fez, é extremamente desejável. Mas lembra, distribui o risco para distribuir retorno. Não tem essa, quinto dia útil, pingo o meu certinho e eu ainda tenho participação nos lucros. Né? Porque no Brasil ainda criou aquela coisa, né? Existe a participação no lucro de empresa que não deu lucro. Ah, sim. Então o cara fala, não, mas eu tenho 16% de participação no lucro. Mas eu não dei lucro. Não, mas o sindicato combinou que nós temos uma parcela de 16% calculado sobre o meu salário com participação no lucro. Mas não deu lucro. Não, mas isso não é importante. Ou seja, eu ganhei um bônus de 16% a título de participação de lucros que não houveram. Em cima de valor negativo. Exato. Então, eu não corro risco. Você não quer correr risco? Você não quer sair debaixo da asa do papai? Não vai dar certo para você. O mundo está caminhando para a autonomia. Nós vamos ter que ir para a autonomia. Não dá mais você ficar esperando que o salvador da pátria venha e ele é o cara que sabe tudo, ele é o posto Ipiranga. Exato. Ele é... não vai. Não vai. Eu vou aqui trabalhar certinho, que daqui a 25, 30 anos eu tô aposentado. Não vai. Eu não vou ter treta nenhuma na minha vida. Não vai. Não vai ser assim Então você vai ter que virar agente, você vai ter que começar a assumir responsabilidade, você vai ter que começar a dar crédito pelo trabalho alheio. A DAO vai fazer a humanidade dar um passo para começar a se enxergar melhor. Sair do ambiente de competição para entrar no ambiente de colaboração. E isso não vai ser daquele estilo We are the world, We are the children, sabe? Não vai ser cantando musiquinha, né? Vai ser na regra dura do mercado. Uhum. Olha, o modelo de negócio é esse. Nós estamos pagando tanto por cada uma participou. Ah, mas e se der R$2.000? Nós vamos distribuir R$2.000. Mas R$2.000 não paga a minha hora. Trabalhasse mais. Falando sobre essa questão da centralização e descentralização, a Helena tinha conversado comigo recentemente sobre um tema que a gente está sempre conversando sobre DEX e corretoras centralizadas. Ela deu a opinião dela, eu dei a minha, queria saber a sua opinião com relação às exchanges centralizadas, as SECs. Você acha que essas exchanges, esse modelo de negócio que você tem hoje, Binance, FTX, Coinbase, Gemini, que está prestes a virar FTX 2.0, inclusive, você acredita que elas estão com os dias contados ou que elas vão conseguir sobreviver dentro do modelo de negócios tradicional que elas seguem, assim? A pergunta é meio complicada. Não é. Enquanto existir moeda fiat, vai existir um cara no meio do caminho. Porque é muito simples. Um mercado analógico, ele é piramidal, hierárquico, centralizado. O mercado digital, ele é flat. Qualquer pessoa que conhece um pouco de física sabe que se eu bater o flat em cima do piramidal, o piramidal não vai esticar, não vai aplainar. O flat é que vai dobrar e vai ficar numa forma de pirâmide. É uma questão de resistência dos materiais. Uhum. Então, o que acontece? O real precisa de um intermediário para ele se tornar digital. Acabou. Então você precisa de um banco, você precisa de uma exchange, você precisa do SWIFT, você precisa da infraestrutura que trata de ativos analógicos, moeda fiat, para transformar ela em cripto. E aí o cripto não tem barreira. Então, você compra o USDT, então você tem as stablecoins fazem meio que isso, mas você precisa de um intermediário para comprar a stablecoin. E daí você vai precisar de algum lugar onde você possa fazer as operações. Uhum. Tem uma exchange centralizada. Se essa exchange é centralizada, tem um CEO, esse CEO é encontrado, né, tem uma diretoria estatutária que responde por crimes em país sério, eu prefiro. Porra, calma, você um cara do cripto... Nesse sentido, você é preferido que isso a uma DEX, por assim dizer. Cara, eu nunca operei numa DEX, entendeu? Eu opero muito pouco.
A turma acha que eu sou um operador de cripto. Eu não sou. Eu sou um cara que empreende em cripto, mas eu transformo em reais rápido porque eu tenho gente para pagar. Né? E não adianta você falar, você vai pagar as pessoas em Bitcoin. Ninguém quer receber em Bitcoin. O cara compra Bitcoin, mas como uma questão de investimento. Eu não posso forçar um cara a receber uma moeda que pode desvalorizar 30% em um dia. Isso é desonesto, entendeu? Por quê? Porque o cara ele tem um cálculo do que ele vai fazer. Recebi. Um dia depois, está valendo 30% a menos. Cara, o cara vai do lucro ao prejuízo. Eu tenho que pagar o cara na moeda que ele aceite. Então eu transformo o Bitcoin em reais e pago o cara em reais. Se tivesse uma stablecoin, pagaria stablecoin. Eu acho, né? Já falei isso. Você vê aí banco, lancei um produto que é totalmente analógico, em cripto, aí tá todo mundo celebrando. Que droga, meu, que notícia idiota. Por que os bancos não têm stablecoin? Não é? Entendeu? Ninguém vai usar uma CBDC. Primeiro porque o governo não tem credibilidade para lançar uma CBDC. Nem o anterior. Mas ele tem o poder da canetada, não? Tudo bem, vai fazer no Brasil, poder da canetada. A gente vai começar a usar uma stablecoin. Vamos usar o SDT? Podemos usar o SDT. Você pode hoje... E agora tem o Brasil o Real Digital que eles estão para lançar. Então, esse Real Digital é uma furada. Que está com mais cara de um fundo digital do que de uma... Não, e é o Real Digital em cima de um blockchain do governo. É um fundo aquilo ali, na verdade. É um fundo disfarçado de stablecoin. Antes se emitia dinheiro, dava trabalho porque tinha que imprimir na casa da moeda. Você vai ver o que vai acontecer com a inflação com esse Real Digital. Vai ser política de controle social, vai ser um inferno. O banco basicamente, ele já tem autonomia para poder tirar dinheiro do nada por meio de crédito, né? Imagina com o Real Digital. Eu não consigo entender um Bradesco, um Itaú não ter uma stablecoin. Faria sentido para eles, para administrar fundos próprios. Alguns deles tinha projeto disso enterrado em 2016, 2017. Porque o Pix é um sistema de pagamento. Já me vieram com uma conversa dessa. Mas para que a gente precisa do Real Digital se tem o Pix? Pix não alimenta smart contract. Não alimentava. Agora já tem gente que criou um mecanismo que você transforma o Pix em stablecoin. Né? Então você vai precisar dessas instituições. Elas vão mudar? Vão. Um exchange vai virar um ponto de venda de token. Tudo vai virar token. Onde você vai comprar esses tokens? Você precisa ter um cara que apresente isso. Tem as DEX. Tá, tudo bem, tem as DEX. Tem lugar para sex. Eu também acredito que ambos podem coexistir. Cara, eu ouvi falar que ia acabar o rádio tá aí. Ia acabar a televisão tá aí. Ia acabar o cinema tá aí. Também penso assim. Porque com o streaming agora você não precisa ter mais TV a cabo. Cara, não tem nada mais chato do que streaming. Desculpa falar, sei que tem um monte de gente. Eu quero sentar, quero ligar a TV, quero Você corre do Netflix, então, do Amazon Prime, você sai correndo desses serviços, então. Eu não pago esses serviços. Entendi. Você gosta mais de TV tradicional. Cheguei em Toronto. Daquelas TV que só tem streaming. Quero assistir o jogo da NFL. Não tem NFL no streaming. Eu teria que assinar a Disney. Tem que ter o Disney Plus para você ter a ESPN, né? Aí você começa a fazer a conta, né? Eu tenho 2 horas que quero assistir um filme. Você perde 1 hora para achar o filme. Por quê? Porque a Netflix, por exemplo, tem um algoritmo. Eu não sei das outras, só tive Netflix até hoje. O algoritmo da Netflix, o que ela faz? Ela me apresenta uns 110 filmes e 300 categorias. São os mesmos filmes divididos nessas categorias em séries de 50, 60. Mas são sempre os mesmos. Eu preciso mudar de perfil para ver um outro tipo de filme. Quer dizer, eu não tenho mais... Né, a preguiça do ser humano está te impedindo de ver qualquer coisa. Você tem que ver aquilo que o algoritmo entende que é o que você gosta. Uhum. Então tá. Te gera mais negócio para você, Netflix? Gera. O meu não gera. Eu não pago. Se você não tivesse gastado dinheiro no algoritmo, talvez eu fosse teu cliente. Mas eu entro lá, tenho que entrar na busca, coloco, às vezes vem o filme, às vezes não vem.
Então, eu não tenho paciência para isso. Eu quero ligar, quero ver o que está passando aí. Ah, vou ver John Wick pela 789 vezes. Ah, tá bom, eu assisto John Wick. Concordo, porque não é um filme ruim. Não tem como ser ruim. Que é brincadeira lá em casa, né? Eu sempre clássico. chamo a minha mulher e falo, mulher, adivinha o que tá passando? Ela fala, John Wick. John Wick. Qual? 2. Tanto faz, vamos assistir. Cerveja, uma carninha, cara, se puder os dois. Pra mim é isso, 10 horas da noite, o que você quer ver? Qualquer coisa. O que eu não quero é ficar escolhendo. Então, eu acho que é uma grande burrada acreditar que o streaming vai ser a solução para tudo. Tem gente que não gosta, tem gente que não curte, e nem por isso você vai acabar com o cabo. Eu gosto muito de streaming, mas longe de mim acreditar que ele é um substituto de certas programações ao vivo. Como você falou, futebol, pelo amor de Deus, é impensável. Eu vou no streaming. Eu vou ficar vendo vídeo gravado? Não tem. Tem que ser um modelo de apresentação aberta. Eu acho isso, quer dizer, vai ter gente que vai ficar no meio do caminho oferecendo algum tipo de serviço. Por quê? Porque nem todo investidor é igual. Sim. Entendeu? Nós vamos precisar que 2 ou 3 gerações desapareçam. Os baby boomers vão ter que sair totalmente do mercado. A geração X vai ter que sair do mercado. Não sei os millennials, mas para que esse novo mundo, que todo mundo está querendo entrar, se implante, não vai ser tão fácil. Porque você tem pessoas que nasceram num outro paradigma e não estão afim de abrir mão de tudo para ter essa vida ascética de metaverso que o pessoal está fazendo. Sim. Entendeu? Tem gente que gosta de ficar desconectado e não quer saber de ter o último celular, não quer assistir série, entendeu? Não quer ficar sentado na frente da TV vendo série o tempo todo. Não adianta. Nós vamos ter que ir por aí. Agora, nós precisamos dar liquidez para esse monte de token que vai surgir. Nós precisamos fazer com que essas coisas saiam. E você precisa de mercados. Agora, como eles serão... Já são outros 500. É outra conversa. Não tem como a gente fazer futurologia também. Cal, para a gente finalizar nossa conversa, uma pergunta que eu queria te fazer. Eu sempre fui, assim como você, muito preocupado com essa questão de evangelização acima da negociação, quando a gente está falando sobre cripto e principalmente sobre DAO, que é um assunto também que eu sou bastante entusiasta. Que conselho você daria para a pessoa que está ouvindo a gente agora, que está conhecendo você agora, que está querendo entrar no mundo de DAO, mas está querendo dar o primeiro passo correto? A pessoa tem uma boa ideia, ela quer botar aquilo para frente. Dentro da tua visão, assim, de uma forma bem resumida, como é que você aconselharia essa pessoa? Quero montar um negócio X, seja lá qual for, como é que eu faria para montar isso dentro de um esquema distribuído, de uma forma correta? Lá no Blockchain Research Institute, eu fui fazer a revisão de um artigo sobre governança, né? E o cara veio lá com uma pesquisa sobre ICOs que tinham dado certo, não tinham dado certo, né? O resumo da pesquisa é o seguinte, né? Não é a governança, nem o formato de tomada de decisão que garante o sucesso de um novo empreendimento. O fator quase que diretamente proporcional, a base 100%, vamos dizer o seguinte, o coeficiente que você mede a proporcionalidade estatística de a correlação entre duas variáveis, se ele for menor que 0,05, isso significa que elas são muito correlacionadas. No caso, cocriação do modelo de negócio com o sucesso do empreendimento, o coeficiente de correlação era abaixo de 0,0001. Então, é o seguinte, quanto mais gente participar da cocriação do teu modelo de negócio, mais ele vai dar certo. Cal, por que isso? Porque quanto mais gente tiver, você está sendo mais inclusivo. Mais inclusivo, você tem maior diversidade. Maior diversidade é maior a probabilidade de você atender um público maior.
E a maior a chance de você detectar e resolver erros antes que eles aconteçam também. Você faz, por exemplo, produtos mais adequados a uma gama maior de mercado. Entendeu? Então, se você tem uma... Eu costumo dizer o seguinte, se você tem uma ideia, mas você não conta para ninguém, porque ela pode ser copiada, enterra essa ideia. Porque essa ideia não é sua. Se qualquer cara pode fazer, ela não vai sair do papel. E se ela sair, corre muito risco de um cara olhar, fazer uma igual e roubar o mercado de você. Porque você, como pioneiro, vai patinar mais para crescer. Quando você começar a ficar famoso, vem um cara e só corta caminho, e ele lança um negócio, gasta muito menos que você e pega uma fatia de mercado maior. Então, a tua ideia só pode ser realizada se você estiver junto. Então, essa é 1. 2, bota a gente logo no começo. Pega a gente de confiança, que gostaria de participar, que está buscando, interage com essas pessoas e melhora o teu business plan. Quando você chegar num modelo que funciona, você pode começar a pensar em DAO. Porque também tem que pensar o quanto você está afim quanto você está disposto de abrir mão do que você está fazendo para aquilo acontecer. Se você não está, você vai fazer um projeto centralizado. Também não está errado. Entendeu? Então, eu diria isso. Quer conversar? A gente está sempre aberto como DAO para ajudar os projetos. Então, eu iria por aí. Perfeito. Cal, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Foi uma conversa sensacional. Estava doido para ter essa conversa com vocês já faz algum tempo. Pessoal, sigam as redes sociais da Codo Asset aqui na descrição, tá bom? Tá todos os links lá separados para você. O Telegram, que é as nossas comunidades mais pujantes, estão todas no Telegram. Você também tem nosso Instagram, Facebook, nosso site oficial. Enfim, todas as redes sociais estão lá, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários do vídeo também. E até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau!